Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre For Sama, documentário que ganhou muita relevância recentemente, inicialmente com várias indicações no BAFTA e também por conta da aparição na lista do Oscar da categoria. Uma produção que nos Estados Unidos foi exibida em horário nobre, graças à rede PBS, e que gera ótimas pautas para debate. Se você se emociona com documentários, eu tenho certeza que em algumas tomadas de For Sama, lágrimas vão escorrer dos seus olhos, porque você tem aqui um registro impactante sobre a guerra civil na Síria. Esses registros foram feitos pela Vada Al-Khatib, que é uma jornalista e ativista que possui a maior coleção de conteúdo visual sobre o conflito na Síria. Ela era uma estudante em 2012, ela liga a sua câmera para registrar os protestos na universidade, para registrar as primeiras manifestações em Alepo contra o regime do Bashar al-Assad, e 4 anos depois ela seria a principal fonte de conteúdo para o Ocidente. Tanto é que nas reportagens do Channel 4, que venceram um Emmy de cobertura jornalística no Reino Unido, era ela que cedia o material. E por muitos anos a identidade, claro, foi preservada, né? Com medo da repressão do governo. Em For Sama você tem uma proposta de documentário que na verdade é para fazer uma declaração de amor à filhinha dela, que dá o título ao projeto, que nasceu justamente no período mais dramático, no período mais delicado do conflito da Guerra Civil da Síria. Você tem uma estrutura não linear, que busca imagens de arquivo e ela vai e volta na cronologia para argumentar para Sama por que ela tomou tal ação, por que ela estava vivendo na cidade de Alepo, por que os pais dela tomaram tal atitude que para o espectador é motivo de questionamento, é claro, e aí o trabalho sonoro é feito com uma boa trilha, mas também com o uso da narração. A narração me pareceu exagerada em determinados momentos, e digo isso pelo fato de que o registro visual é impecável. Você tem os horrores da guerra, eu não preciso falar que cenas que deixam claro o cotidiano complicadíssimo de Alepo no período do cerco da cidade, período de escassez de comida, escassez de água, na busca desenfreada por suprimentos, falta de remédio, hospitais improvisados. Você tem tudo isso em For Sama. Você tem imagens chocantes. Eu não preciso falar que se você não tem um estômago forte, passe longe daqui, porque você tem sangue, você tem morte, registro de massacres, etc. Do ponto de vista histórico, tendo em conta o contexto que o documentário te oferece, ele toma uma opção que é compreensível. Ele não entra na discussão política. Você tem muito claro o posicionamento dela como ativista e como jornalista. Ela é contra o regime do Bashar al-Assad, só que ela não quer registrar as reuniões da oposição, é claro. Ela não se sente confortável em trazer a discussão política para dentro do argumento principal de For Sama, talvez porque exigiria uma complexidade muito maior e tomaria um tempo precioso, que talvez colocaria For Sama, na verdade, como uma minissérie, não como um documentário. Então, ela se interessa sim pelos crimes cometidos pelo Assad durante a Batalha de Alepo. E em toda essa montagem final apresentada em For Sama, com esse vai e volta na cronologia que eu falei anteriormente, você acaba fazendo um julgamento das ações dela. E aqui eu creio, nesse ponto, que faltou uma apresentação melhor dela para o espectador e faltou uma contextualização melhor dela como jornalista e como ativista. Eu digo isso porque a proposta do documentário, em vários momentos, é uma proposta mais íntima, de você entrar na casa, você entrar no local de trabalho, você percebe a criança ali, no caso a Sama, e fica horrorizado com aquele ambiente que ela estava crescendo. Nenhuma criança merecia aquilo, né? E aí, como eu falei, você acaba refletindo sobre a guerra. O grande problema aqui é que o documentário ele não é honesto com o público. Tem perguntas que ficam sem resposta. Por que aquela mulher registrava as imagens? Por que ela insiste em ficar na Síria? Ela tinha opção de ir embora. Por que ela não foi embora? São respostas que você encontra a posteriori, que você encontra na pesquisa. O documentário sequer posiciona ela como a principal fonte de conteúdo visual para o Ocidente. Então, faltou esse tipo de transparência, faltou esse tipo de posicionamento. É um posicionamento que, se você observa o documentário apenas e não faz uma busca complementar, talvez interfira muito no seu julgamento. Mas eu venho falando várias vezes aqui no canal, nas transmissões ao vivo, nos debates sobre os documentários da temporada, que For Sama tem o seu ponto alto na cena de um milagre,
que é uma cena que eu confesso que vou guardar para sempre e vou usar como referência para avaliação também de um documentário desse tipo. É um registro dramático do cotidiano e que acaba ganhando muita força por conta da aplicação daquela imagem, naquele contexto, na história da Guerra Civil da Síria. É emocionante, sem dúvida alguma. Eu recomendo assistir For Summer, é uma pegada bem diferente de documentário, de registro, especialmente na questão da guerra. A diretora busca um outro tratamento, ela busca um outro tipo de refinamento também do material que tinha em mãos. Eu vou fechar For Summer com nota 8, certo? Seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!